Durante muito tempo, ele aprendeu a esconder o que sentia. As pessoas viam seu sorriso, mas não conheciam sua dor. Até que ouviu Jesus ensinando uma multidão: felizes os que choram, porque serão consolados. Eu escondia o meu sofrer, não deixava ninguém saber. Sorria diante de alguém, mas no íntimo faltava paz. Jesus começou a falar e eu parei pra escutar. Ele falou de consolação pra quem chora em aflição. Felizes os que choram, há consolo preparado. Felizes os que choram, por Deus são lembrados. Eu pensei naquela promessa, enquanto a dor regressa. Talvez Deus visse o que eu sentia, que ninguém mais percebia. Eu falei o que doía, sem calar minha agonia. Contei tudo em oração e entreguei meu coração. Minha tristeza continuou, mas meu medo se acalmou. Eu ainda tinha incerteza, mas encontrei nova esperança. Ele percebeu que não precisava negar sua dor para ter fé. Podia reconhecer o que sentia e ainda buscar a Deus. Aquelas palavras de Jesus ganharam espaço em sua mente e voltavam sempre que a tristeza surgia novamente. Ainda existem dias pesados, ainda existem sonhos quebrados, ainda existem lembranças que deixam marcas profundas. Felizes os que choram, há consolo preparado. Felizes os que choram, por Deus são lembrados. Se minhas lágrimas caírem, suas palavras vão me manter. Se meu coração sofrer, vou lembrar do que ouvi dizer. Naquele dia, ele não recebeu resposta para tudo, nem deixou de sentir o peso do mundo, mas ganhou algo que precisava: uma nova forma de ver suas lágrimas. Jesus mostrou que quem chora pode esperar consolo. Eu ainda posso chorar sem deixar de esperar. Eu ainda posso orar e continuar a confiar. Felizes os que choram, há consolo prometido. Felizes os que choram, porque serão consolados.
Ele havia começado a acreditar que sua presença não fazia diferença. Fazia o que podia, mas quase nunca percebia algum resultado. Quando ajudava alguém, parecia pouco. Quando fazia o bem, ninguém parecia notar. Aos poucos, começou a perguntar se sua vida realmente tinha algum valor. Então ouviu Jesus ensinando sobre sal e luz. Eu pensei não ter valor. Minha vida perdeu sabor. Fazia pouco, quase nada. Minha fé já se apagava. Mas Jesus falou comigo, trouxe esperança e abrigo. Disse que posso iluminar, mesmo sem alguém notar. Você é sal neste chão, dá sentido à criação. Você é luz pra brilhar, boas obras vão falar. Eu buscava aprovação, não via fruto em minha ação. Queria ouvir algum louvor, mas só encontrava dor. Então comecei a entender que fazer o bem é viver. Não preciso aparecer pra meu valor permanecer. Uma pequena luz clareia, mesmo quando a noite cerca. Um pouco de sal renova quando o bem se molda. Ele percebeu que estava procurando nos outros uma medida para seu próprio valor. Jesus não ensinou seus seguidores a buscar aplausos. Ele mostrou que suas boas obras poderiam beneficiar outras pessoas. A luz não precisa falar sobre si mesma para cumprir seu propósito. Ela simplesmente ilumina. Hoje eu quero semear, sem provar nada, mostrar. Se uma vida eu ajudar, já vale a pena continuar. Você é sal neste chão, dá sentido à criação. Você é luz pra brilhar, boas obras vão falar. Não preciso ser lembrado, nem viver aclamado. Posso deixar minha luz brilhar e boas obras revelar. Talvez você também tenha pensado que sua vida não faz diferença. Talvez tenha comparado seus esforços com os de outras pessoas. Mas Jesus ensinou seus discípulos a enxergar o valor das boas obras. Elas podem levar outros a reconhecer a bondade de Deus. Você não precisa ser famoso para fazer o bem. Uma vida fiel pode influenciar outra vida. Oh, você é sal neste chão, dá sentido à criação.
minha vida pode servir, posso ajudar alguém a sorrir. Minha luz pode iluminar e meu bem pode transformar. Ele tentava fazer tudo certo. Mesmo assim, sempre achava que estava falhando. Comparava sua vida com a de outras pessoas e sentia que nunca alcançaria o padrão que imaginava. Quanto mais tentava parecer perfeito, mais cansado ficava por dentro. Então ouviu Jesus explicar o verdadeiro sentido da lei. Eu tentava sempre acertar, com medo de decepcionar. Corri atrás da perfeição, mas perdi a minha direção. Eu queria parecer correto, mesmo vivendo incompleto. Jesus me fez entender que o coração deve obedecer. Deus é meu coração, conhece minha intenção. Não preciso só aparentar, quero de verdade mudar. Eu me julgava sem parar, não conseguia me perdoar. Via falhas pelo caminho e me sentia tão sozinho. Eu buscava aprovação e perdi a direção. Jesus me ensinou então a olhar meu coração. Não basta só parecer, se por dentro vou esconder. Deus conhece meu interior e sabe onde está a minha dor. Jesus deixou claro que não veio abolir a lei ou os profetas. Ele veio cumprir o que havia sido escrito. Depois mostrou que a justiça verdadeira não deveria ser apenas uma aparência diante dos outros. Aquilo que fazemos precisa estar de acordo com o que existe dentro de nós. Isso fez aquele homem perceber que estava preocupado demais em parecer correto e quase não percebia o que precisava corrigir dentro de si. Hoje eu quero ser sincero, mesmo sabendo que ainda erro. Quero mudar minha intenção e corrigir meu coração. Deus é meu coração, conhece minha intenção. Não preciso só aparentar, quero de verdade mudar. Se eu errar, vou corrigir. Se eu cair, vou prosseguir. Não quero viver de aparência, quero mostrar minha consciência. Talvez você também esteja cansado de tentar parecer perfeito. Talvez se compare com pessoas que parecem fazer tudo certo. Mas Jesus ensinou que Deus olha além da aparência.
Ele conhece o coração e sabe quais são nossas intenções. Isso não significa que nossos erros não importam. Significa que precisamos trabalhar sinceramente para corrigir aquilo que está errado dentro de nós. A verdadeira mudança começa quando deixamos de viver apenas para parecer corretos. Deus vê meu coração, conhece minha intenção. Quero deixar de aparentar e aprender a transformar. Não quero só parecer, quero de verdade obedecer. Que meu coração seja fiel e agrade a Deus no céu. Ele carregava uma mágoa que ninguém conseguia enxergar. Uma palavra havia ferido seu coração profundamente. Por fora, continuava seguindo sua rotina. Por dentro, revivia aquela situação muitas vezes. Quanto mais pensava no que havia acontecido, mais difícil ficava deixar aquilo para trás. Então ouviu Jesus falar sobre a ira e a necessidade de fazer as pazes. Eu guardei aquela ferida, ela mudou minha vida. Cada lembrança me prendia e minha paz se perdia. Eu queria me defender, não queria compreender, mas comecei a pensar, talvez fosse hora de mudar. Não deixe a ira crescer, não permita ela vencer. Procure logo a união antes que vire divisão. Eu lembrava cada ofensa, repetia aquela sentença. Minha mente não descansava, enquanto a mágoa aumentava. Jesus falou de reconciliação e tocou meu coração. Ensinou a buscar a paz antes que a ira seja capaz. Não quero viver ressentido, nem permanecer ferido. Quero deixar isso passar e minha paz recuperar. Jesus mostrou que a ira pode afetar profundamente nossos relacionamentos. Ele não tratou palavras ofensivas como algo sem importância. Também ensinou que a reconciliação deve ser levada a sério. Aquele homem percebeu que estava esperando o outro tomar a iniciativa. Mas Jesus estava ensinando que ele também poderia dar um passo em direção à paz. Eu não posso tudo mudar, mas posso me controlar. Posso buscar reconciliação
Talvez você também carregue uma mágoa antiga. Talvez ainda espere que a outra pessoa reconheça o que fez. Jesus ensinou que a reconciliação merece nossa atenção. Isso não significa ignorar uma injustiça ou aceitar qualquer tipo de abuso. Significa não permitir que a ira passe a controlar seu coração. Quando for possível e apropriado, procure a paz. E deixe os princípios de Jesus orientar sua reação. Não quero mais alimentar o que preciso abandonar. Quero proteger meu coração e buscar reconciliação. A paz eu vou buscar, o rancor vou deixar. Se houver algo a reparar, Vou procurar me reconciliar. Ele conhecia a dor de uma confiança quebrada. Depois de uma decepção, passou a desconfiar de tudo. Também percebeu que algumas escolhas começam muito antes de se tornarem ações. Pensamentos alimentados em segredo podem crescer até controlar nossas decisões. Então ouviu Jesus falar sobre pureza e sobre o que acontece dentro do coração. Eu deixei o pensamento entrar, sem perceber começou a ficar. Dei espaço para a tentação e ela ganhou meu coração. Jesus falou com clareza sobre manter a pureza. O que começa num olhar pode depois nos dominar. Proteja bem seu coração, vigie toda a intenção. Não deixe o desejo crescer antes que faça você sofrer. Eu conheci a tentação, senti sua forte pressão. Tive que escolher parar antes de me deixar levar. Não basta apenas evitar, também preciso vigiar. Se algo pode me prender, melhor agora interromper. Algumas portas vou fechar, certos caminhos abandonar. Quero conservar minha paz e seguir o que Deus me traz. Jesus foi direto ao coração do problema. Ele mostrou que a infidelidade não começa somente quando uma ação acontece. Um desejo errado pode ser alimentado muito antes. Por isso, ele ensinou seus seguidores a agir com firmeza diante daquilo que poderia levá-los ao pecado. Aquele homem percebeu que proteger o coração também exigia tomar decisões difíceis. Hoje eu escolho vigiar o que permito entrar. Se algo começa a crescer, prefiro logo interromper. Proteja bem seu coração, vigie toda a intenção. Não deixe o desejo crescer antes que faça você sofrer. Quero manter minha pureza,
Mesmo sentindo fraqueza, se preciso me afastar, vou escolher me preservar. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que ninguém conhece. Talvez tenha percebido que algumas escolhas estão levando você para um caminho perigoso. Jesus ensinou que não devemos esperar o problema chegar ao fim para agir. É preciso proteger o coração antes. Às vezes, isso exige evitar uma situação ou mudar um hábito. Não é uma decisão fácil, mas pode proteger sua paz e sua relação com Deus. A verdadeira força também aparece quando escolhemos dizer não. Quero guardar meu coração e vigiar minha intenção. Se algo puder me afastar, vou escolher me preservar. Quero manter meu coração longe de toda tentação. Se eu precisar me afastar, vou escolher me preservar. Ele já tinha sido decepcionado por pessoas que prometiam muito e cumpriam pouco. Com o tempo, começou a desconfiar das palavras que ouvia. Até que Jesus ensinou uma forma diferente de lidar com a própria palavra. Não era preciso jurar para provar que estava dizendo a verdade. Bastava ser sincero. Já ouvi promessas vazias que roubaram minhas alegrias. Esperei por dias melhores, mas encontrei dores maiores. Então parei para pensar no que eu podia mudar. Se não posso outro mudar, posso meu modo ajustar. Que meu sim seja sim e meu não seja não. Não preciso fazer juramento para provar minha intenção. Posso falar sem exagerar, sem prometer para impressionar. Se posso, digo que farei. Se não posso, explicarei. Minha palavra deve bastar, sem precisar juramentar. O que digo deve mostrar o que pretendo realizar. Quero viver com clareza, sem aparência ou esperteza. Que minha fala tenha valor e mostre o que há no interior. Jesus ensinou que seus seguidores não deveriam fazer juramentos para dar
credibilidade ao que diziam. Ele queria que a verdade estivesse presente em cada palavra. Um sim deveria ser suficiente. Um não também deveria ser suficiente. A sinceridade não precisava de palavras solenes para parecer verdadeira. Hoje eu penso antes de falar, antes de algo assegurar. Não digo aquilo que não farei, nem prometo que não sei. Que meu sim seja sim e meu não seja não. Não preciso fazer juramento para provar minha intenção. Quero que possam confiar no que eu vier afirmar. Se eu disser, vou procurar cumprir. Se não puder, vou admitir. Ele percebeu que não precisava convencer ninguém com grandes promessas. Precisava apenas aprender a ser verdadeiro no que dizia. Isso não apagou as decepções que já havia vivido, mas mudou a maneira como ele escolheu viver. A partir dali, Sua palavra teria que refletir sua verdadeira intenção. Que meu sim seja sim, que não seja não. Quero falar com verdade e viver com integridade. Não preciso mais jurar para alguém acreditar. Minha palavra vai mostrar o que escolhi praticar. já. Já. Ele passou muito tempo pensando em tudo o que havia sofrido. Cada injustiça despertava nele o desejo de revidar. Parecia justo devolver aos outros a mesma dor que havia recebido. Mas então ouviu Jesus ensinar sobre não retribuir o mal com o mal. E aquelas palavras começaram a mudar sua maneira de reagir. Eu quis devolver a dor, responder sempre com rancor. Guardava cada ofensa e perdia toda a minha paz. Jesus me fez refletir sobre o jeito de reagir. Nem toda luta devo enfrentar, nem todo golpe devo revidar. Não vou pagar mal com mal, nem responder de forma igual. Não quero viver de vingança, quero recuperar a esperança. Eu queria que sofressem o mesmo mal que me fizeram, mas comecei a perceber que revidar não faz esquecer. Posso escolher outra direção sem alimentar a decepção. Não preciso viver para revidar. Posso escolher
controlar. Se alguém me tratar com desprezo, não vou responder no mesmo peso. Se alguém procurar me ferir, vou pensar antes de reagir. Jesus ensinou seus discípulos a não buscar vingança pessoal. Ele foi além e mostrou que seus seguidores deveriam amar seus inimigos e orar pelos que os perseguiam. Isso não significa provar o que é errado. Significa não permitir que o comportamento de outra pessoa determine quem nós vamos ser. Aquela pessoa percebeu que continuar alimentando a raiva também a mantinha presa àquilo que havia sofrido. Hoje eu quero me controlar antes de qualquer coisa falar. Não vou deixar a ira decidir a pessoa que quero construir. Não vou pagar mal com mal, nem responder de forma igual. Não quero viver de vingança, quero recuperar a esperança. Se alguém me fizer sofrer, não vou deixar isso me vencer. Vou escolher fazer o bem, sem desejar mal a ninguém. Ela ainda lembrava do que havia acontecido. A dor não desapareceu de um momento para o outro. Mas agora sabia que não precisava devolver a mesma dor. Podia escolher uma reação diferente. Podia deixar a justiça nas mãos de Deus e cuidar das próprias atitudes. Pela primeira vez, percebeu que não revidar também podia ser uma forma de força. Não quero viver para revidar, nem deixar a raiva me dominar. Quero escolher outro caminho e não caminhar sozinho. Não vou pagar mal com mal, quero permanecer leal. Mesmo quando alguém me ferir, vou escolher como agir. Não vou pagar mal com mal. Havia dias em que ele acordava pensando no que poderia dar errado. O futuro parecia cheio de problemas que ainda nem tinham acontecido. Quanto mais pensava no amanhã, menos conseguia viver o dia presente. Então ouviu Jesus falar sobre as preocupações da vida. E começou a perceber que não precisava carregar hoje os problemas de amanhã. Eu pensava no amanhã antes mesmo de ele chegar. Criava tantos cenários que esquecia de respirar. Jesus me fez perceber que não posso prever. Cada dia tem seu cuidado e hoje deve ser enfrentado. Não vou temer o amanhã, nem sofrer pelo que virá.
Amanhã Deus vai prover. Eu queria ter controle sobre tudo ao meu redor, mas quanto mais eu tentava, mais aumentava a minha dor. Posso fazer minha parte e deixar o resto passar. Nem tudo depende de mim, e isso me ajuda a descansar. Vou cuidar do dia presente, sem viver tão à frente. Se um novo problema chegar, então vou buscar enfrentar. Jesus perguntou por que seus discípulos ficariam ansiosos pela vida. Ele chamou atenção para as aves do céu e para as flores do campo. Se Deus cuida do que criou, quanto mais cuidará daqueles que o servem. Jesus não disse que a vida seria livre de problemas. Ele ensinou a não deixar a ansiedade pelo futuro dominar o coração. Hoje eu vou viver o agora, oh, yeah. Sem trazer a dor de fora, oh, yeah. Se amanhã trouxer aflição, oh, yeah. Vou buscar outra solução. Não vou temer o amanhã, nem sofrer pelo que virá. Hoje eu tenho que viver. Amanhã Deus vai prover. Se o futuro me assustar, vou lembrar antes de chorar. Deus conhece o que virá, e me ajudará a enfrentar. Ele ainda tinha problemas para resolver. Algumas preocupações não desapareceram naquele mesmo dia, mas agora entendia que antecipar cada dificuldade só aumentava seu peso. Ele podia fazer o que estivesse ao seu alcance hoje e deixar o amanhã chegar no seu próprio tempo. As palavras de Jesus não tiraram todos os problemas, mas mudaram a forma de enfrentá-los. Não vou temer o amanhã, nem sofrer pelo que virá. Hoje eu posso confiar, e amanhã vou continuar. Hoje eu vivo o presente, sem o amanhã na minha mente. Se um novo dia chegar, vou confiar e enfrentar. Ele costumava formar opiniões antes de conhecer a história de alguém. Via um erro e logo pensava saber quem estava errado. Mas também carregava falhas que preferia não enxergar. Então ouviu Jesus falar sobre julgar os outros e percebeu que precisava começar olhando para si mesmo.
apenas o que aparecia, sem saber o que aquela pessoa sofria. Eu apontava o seu defeito, sem olhar o meu próprio jeito. Jesus me fez refletir antes de alguém corrigir. Preciso olhar para mim e ver o que devo mudar. Não vou julgar sem conhecer, nem condenar sem entender. Posso escutar antes de falar e ter cuidado ao avaliar. Eu também já cometi erros e precisei rever meus passos. Já precisei de compreensão quando falhei na direção. Se quero aprender a ajudar, primeiro preciso me examinar. Não quero apontar o que há no irmão sem antes olhar meu coração. Não quero olhar só por fora, nem decidir tudo na hora. Quero ouvir antes de falar e pensar antes de julgar. Jesus não ensinou que devemos ignorar o que é errado. Ele ensinou primeiro a remover a trave do próprio olho. Só então seria possível ajudar o irmão a remover o cisco do olho. Isso exigia humildade e uma avaliação sincera de nós mesmos. Aquele ensinamento mostrou que corrigir alguém exige primeiro reconhecer nossas próprias falhas. Hoje eu penso antes de falar, antes de alguém avaliar. Posso não saber sua aflição, nem conhecer sua situação. Não vou julgar sem conhecer, nem condenar sem entender. Posso escutar antes de falar e ter cuidado ao avaliar. Se eu puder alguém orientar, primeiro vou me examinar. Se houver algo para rever, vou buscar um jeito melhor de viver. Ele entendeu que uma pessoa não pode ser definida por um único erro. Também percebeu que não conhecia todas as lutas que alguém enfrentava. Jesus não estava ensinando indiferença diante do que é errado. Ele estava ensinando humildade antes de corrigir outra pessoa. Agora, quando percebesse uma falha, pensaria primeiro no que precisava mudar em si mesmo. Não vou julgar sem conhecer, nem condenar sem entender. Quero ouvir antes de falar e ajudar sem humilhar. Antes de apontar um erro ou olhar meu próprio caminho. Se eu puder ajudar alguém, Quero fazer isso com carinho.